Está iniciando o podcast Dois Amigos. Eu sou o Márcio Santos e estou com o grande Capota. Capota. Quem é o nosso convidado especial de hoje? Olha, para todos que vão ver aqui o nosso grande podcast, hoje temos aqui o engenheiro Pedro Alves, presidente aqui do Partido Chega, aqui da Vila Nova de Famalicão, e vice-presidente da Distrital de Braga. Correto, Sr. Presidente? É verdade. Antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite. Eu fiquei muito lisonjeado. É muito honroso para mim estar cá no vosso podcast. Só quero fazer uma pequena correção. Em vez de ser dois amigos, acho que devia ser três, porque eu também já me considero um amigo. Já da família. Não, vamos ter que produção, vamos ter que mudar para três amigos. Sim, no próximo. Não, mas fiquei muito lisonjeado com o vosso convite. E claro que sim, eu chamo Pedro. É assim que eu gosto que as pessoas me tratem. Não gosto muito de formalismo, mas acima de tudo agradeço o respeito. Relativamente ao convite, para mim é muito lisonjeoso, como eu disse, estar cá hoje, por isso estou à vossa inteira disposição. Quem gostar de açaí ou mesmo até de uns bons salgadinhos, visitem a Quero Mais em Barcelos, eles estão à vossa espera. Portanto, vamos então dar início, Sr. Presidente, aqui às primeiras perguntas, ok? Claro que sim. E vou deixar aqui o meu colega Márcio começar. Força, Márcio. Surgiu a lei agora, dia 5 de maio, sobre a imigração. Essa lei, na verdade, ela já existia, ou seja, só alguns artigos dela que foi mudado. Essa lei veio para controlar a imigração desorganizada, digamos assim, né, colocar entre aspas, ou veio para ajudar? Sabemos que Portugal precisa de imigrantes. O que o senhor pode nos dizer? Olha, Márcio, eu vou ser muito sincero em relação a isso. Nós estamos a atravessar um problema bastante grave em Portugal. Nós temos uma imigração completamente descontrolada. A AIMA, em abril, tinha estatísticas para 1.040.000, mais ou menos. Estamos a falar de uma estatística muito, muito elevada, mas estamos a falar de 10% da população nacional. Mas passaram apenas alguns meses. Nós estamos no início de outubro e neste momento já temos 15%. Qual é o grande problema disto? É que a legislação, na verdade, é um pouco ambígua. É que nós ficamos sem perceber se aquilo é carne ou se aquilo é peixe, se eventualmente eu posso utilizar esta expressão. Eu penso que sim. Porque, na verdade, pode controlar em determinada parte, mas não controla na totalidade. E a pergunta que muitas vezes é feita, Sim. e que muitas vezes eu tenho que responder é: o que é que vamos fazer agora? Este é o problema, porque o problema já está instalado. Quando eles tiveram uma oportunidade e quando nós, Partido Chega, tivemos a oportunidade de dizer nós temos um problema, todos ignoraram, mas depois, quando se aperceberam da realidade, foram tentar implementar aqui um aditamento à legislação. Agora, o problema já está instalado. O problema é, nós não podemos colocá-los todos no mesmo patamar. Não, nós temos muita gente boa, mas infelizmente para nós também temos muita gente má. Mas depois, e agora, onde é que nós vamos colocá-los a viver? Se nós temos um país onde nós lutamos, eu vou dar o exemplo de Vila Nova de Famalicão, ok? Há 20 anos atrás, nós tínhamos uma cidade de barracas. Aqui bem perto de nós, onde nós estamos, tínhamos imensas barracas, onde vivia a população cigana e outra população. Mas, essencialmente, para dizer o quê? Andámos durante 20 anos, quando digo Famalicão e outras cidades, a lutar para dar uma habitação digna às pessoas. E agora, de um momento para o outro, temos novamente pessoas a viver em barracas, em tendas de campismo, em parques da cidade, etc. E o que é que nós vamos fazer a essas pessoas? Como é que as pessoas vão se alimentar? Muitas delas com filhos. É um problema bastante grave que nós temos em mãos neste momento. Nós sabemos exatamente como é que o devemos resolver. Agora, o problema é que nós não somos governo. E depois temos outro problema. Qualquer proposta que seja feita por nós é sempre reprovada. E depois, passado 2 meses, é feita uma proposta no Parlamento muito idêntica à nossa, mas muda um parágrafo para o outro. Agora, temos neste momento um grave problema para resolver. Porquê? Porque Então está um grande problema social, é isso? um problema social bastante elevado. Força, Sr. Presidente. Força. Verdade à vontade. Mas isto é mesmo assim, é um problema social porque isto é uma bola de neve. E quando nós falamos desta bola de neve, uma bola de neve que já ganha uma imensidão desmesurada. Com isto eu quero dizer uma coisa muito simples. Não temos de emprego para essas pessoas. Muitas delas têm dificuldade e têm uma barreira linguística. Depois temos outro problema associado, que é a falta de habitação e a precariedade de trabalho. Porque depois temos pessoas que exploram, nem toda a gente tem uma boa empreendedora. É por isso que eu destaco os podcasts, eu destaco essencialmente todas aquelas pessoas como vocês que têm coragem de se lançar a um desafio. Há pouco estavam a elogiar um empresário que teve a coragem, porque foi empreendedor. É uma opção de vida. Eu também sou empreendedor e eu sei exatamente o que é que custa e as horas que não dormimos e que estamos sempre a pensar em projetos. Mas a precariedade de trabalho é exatamente esta. Porque as pessoas
não vão oferir do mesmo ordenado que vão oferir, porque há muitas pessoas que fazem exploração, e depois há um perigo para nós em determinadas nacionalidades. Porque eu lido e faço muitas vezes inspeções, faço muitos trabalhos relacionados com higiene, segurança do trabalho e segurança contra incêndios, e aquilo que eu vejo é, eu falo com um trabalhador português, padronizadamente ele já está habituado a trabalhar 8 horas e pode fazer algumas horas extras, mas em algumas nacionalidades dizemos assim, trabalhas 20 horas para mim? E a primeira pergunta que é feita é, tu pagas-me? Ele vai dizer que sim, eu pago. Ele trabalha 20 horas. Ok. Deixa-me então complementar aqui com uma pergunta. Há pouco o Sr. Presidente estava a falar aqui que realmente existia um problema social, ok? Então a minha pergunta aqui é: por que motivo algumas pessoas idealizam o partido Chega, que é um partido democrático em Portugal, e o comparam muito à ditadura salazarista? Faço essa pergunta. Olha, eu acho que é pela violência. O professor André Ventura, quando entrou no cenário político, mas como dirigente principal do Chega, ele veio tocar em alguns assuntos que geralmente eram muito frágeis na sociedade. Mexe aqui com muitos lobbies, mexe aqui com muitos cargos, e ele questiona tudo e todos, e muito bem. Qual é o problema? O problema é que ninguém lhe consegue responder, ninguém lhe consegue contrariar tudo aquilo, porque ele apresenta factos. É uma pessoa extremamente preparada, é uma pessoa extremamente inteligente, então é mais fácil ser de contra. Dizer assim, Portugal sempre foi um país imigrante, nós sempre tivemos a necessidade, mas nós chegámos lá, adaptámos às leis, às regras de cada país para onde as pessoas emigraram, e aqui tem que ser exatamente a mesma coisa. Nós tivemos uma manifestação pacífica, tranquila, no domingo passado, onde passámos numa zona muito conhecida em Lisboa, e aquilo que nós vimos, efetivamente, pessoas que lá habitavam com o nacional português eram muito reduzidas, mas depois a nossa manifestação foi pacífica. E qual foi a necessidade das pessoas? Nos atirarem ou um saco de lixo, ou lixíbia, onde passava uma criança que também ia junto à manifestação, se aquilo é uma manifestação pacífica. Nós não temos nada a ver com o Salazar, mas há uma coisa. Então há uma certa intolerância por parte das pessoas por não conhecer direito o partido Chega, é isso? E também os próprios ideais do Chega, não é? Porque muita gente não conhece. O problema é esse, o problema são todos aqueles mitos que vão. Eu vou dar um exemplo que muitas vezes, e este exemplo foi estrategicamente utilizado pela nossa oposição, que era o Bloco de Esquerda. Na altura, dado momento, houve eleições presidenciais e o presidente André Ventura foi candidato. Sim. E todos nós conhecemos algumas estratégias de marketing. Se eu sei que o meu fundo, por exemplo, é azul, eu venho com um tom claro. Se eu sei que o meu fundo, por exemplo, de sala é amarelo, eu venho com uma gravata vermelha. E na altura, uma deputada, uma candidata a presidente da República, que era a Marisa Matias, apareceu estrategicamente, foi o único debate que apareceu com os lábios vermelhos. Os lábios pintados. O vermelho é uma coisa normal. E ele chamou-lhe a atenção daquela situação. Nos outros debates não apareceste lá com os lábios pintados e neste apareceste para chamar a atenção. Mas na altura aquilo foi usado como uma arma de arremesso. Ai, machista, e é isto e é aquilo. Completamente errado. As pessoas tentam deturpar aquilo que é dito, mas repare, ninguém nos vai conseguir parar. Ninguém consegue parar esta força. Nós somos 50 deputados na Assembleia da República, vamos ser muito mais. Se eventualmente houver novas eleições, já não vão ser 50, vão ser 70. Nós vamos ganhar a Câmara de Famalicão, vamos ganhar imensas câmaras, vamos ganhar muitas juntas de freguesia, e há muitas câmaras que até nem podemos vencer. Mas o primeiro passo é nós temos variação, uma grande representação a nível nacional, nós estamos instalados em todo o território nacional e as pessoas apostam em nós. Mas desculpa, Márcio, dentro dessa questão que estávamos a falar há pouco, da parte da imigração, existe aqui algumas questões aqui que é: muita gente olha para o partido Chega como um partido que defende muito o racismo e a xenofobia. Então aquilo que eu lhe pergunto é: concorda com essas afirmações que as pessoas dizem? O Chega é racista, o Chega é um partido xenófobo. O que é que realmente tu tem a dizer sobre essa questão? Se vocês tentarem obter uma impressão geral, vamos falar sobre a representatividade local. Eu vou dar um exemplo, fazer aqui uma analogia, etc. Eu sou chefe dos bombeiros há 25 anos. Ok? Que me digam a mim, que venha ao primeiro, online, onde quer que seja, que digam o Pedro Alves é xenófobo ou é racista, quando essencialmente eu agrego toda a gente. É um exemplo disso. De vez em quando, antigamente, hoje é mais, focam-se mais de nacionalidades como paquistaneses, indianos, etc. Mas a nossa história
começou porque éramos contra supostamente a imigração brasileira. Márcio, mas eu estou aqui a conversar contigo agora. Sim. Aliás, eu trabalho numa multinacional, que é a Continental Mabor, que neste momento, se não fosse a população brasileira, que efetivamente neste momento está a ser empregada lá, era muito difícil mantermos o setor produtivo. É um exemplo disso. Então, no caso aqui, vimos a pergunta que realmente é o mais importante, Márcio, que é: o Partido Chega é um partido para todos e de todos? De todos, sem dúvida alguma. Partido para todos e de todos. E todas as pessoas que lidam comigo e sabem muito bem disto, eu agrego toda a gente. Olha, reparem, vou dar o exemplo disso. Sim. Na manifestação, no autocarro que saiu de Famalicão, foram 2 indianos que estão filiados no Partido Chega connosco. E quando eu disse, olha, eu consegui filiar 2 indianos, as pessoas disseram assim, então olha que ótimo, assim nós vamos conseguir efetivamente contrariar aquilo que dizem de nós. Mas ninguém questionou esses indianos na altura, quando os jornalistas passaram na manifestação, Sim. os viram lá no nosso meio, o que é que eles viram? Toda a gente os viu. Porquê é que ninguém falou assim? Porquê é que vocês estão aqui? Porque eles iam dizer exatamente isto, olha, porque eu sou contra tudo aquilo que andam a dizer, porque nós somos do Chega, Ok. nós somos militantes do Chega, viemos em representação do Chega, porque somos contra tudo aquilo que é feito, porque nós estamos cá, cumprimos as regras, nós fazemos os descontos para a segurança social, etc. Então, Foi para fora. alguém, vamos supor, que tem um desejo de se integrar a algum partido, digamos, o Chega, vocês recebem de bom coração, independente da nacionalidade, mostrando que é governar para todos, tanto para os portugueses como para os imigrantes. Claro que sim. Aliás, todos são bem recebidos, desde que venham por bem. Sim. Nós não Não, queremos estou falando em inserir no inserirmos. partido, fazer parte de Famalicão é um exemplo disso. militante. Famalicão é um exemplo disso. Olha, nós temos um deputado brasileiro, por exemplo, o Marcos Santos. Sim. É um exemplo disso. E ele nunca teve nenhum problema. Aliás, muita gente pergunta, Pedro, porquê é que foste para o Chega? Na altura, quando eu abracei este projeto, Sim. quando fui convidado para abraçar este projeto, e eu disse, mas não chega de corrupção. Primeira bandeira. Não chega de amiguismo. Nós temos um problema muito mais importante, que é, ora bem, temos a corrupção ativa em Portugal. Tivemos o último governo que teve a quantidade de missões, aquilo era computadores roubados nos gabinetes, eram assessores que eram agredidos pelos ministros, entre outras situações. E o país passou ao lado disso. Já passou? Alguma vez ouvi dizer que o Chega ameaçou quem quer que seja, que o Chega tentou fazer alguma coisa? Não, nós empolamos muitas vezes aqui as situações. Efetivamente, depois, quando as pessoas vêm falar connosco, olha, vamos imaginar, eu vou dar um exemplo. O Chega e a etnia cigana. Quantas vezes é que o professor André Ventura disse, eu não sou contra as pessoas da etnia cigana? Se aquelas pessoas trabalham, se elas não praticam nenhum ato de crime, não têm cadastro, elas cumprem como todos os outros portugueses, porque eles também são portugueses. Sim, sim. Porque eles também são portugueses. Verdade. E nós temos que os admitir como portugueses, porque nós temos que os abraçar a todos. E no momento de uma questão, quando temos um cidadão que cumpre, o cidadão tem que ser recompensado por cumprir. Porventura, ontem eu e o Márcio estávamos a preparar o podcast e aqui a ver as perguntas que iríamos ter cá no podcast, que iremos fazer, não é? E estávamos a comentar um bocado sobre isso. E agora também vou deixar aqui o Márcio abordar um dos temas importantes que, porventura, o Sr. Presidente abordou há pouco, que foi o crescimento dos deputados em Assembleia. Bom, nessa última eleição que teve para o primeiro-ministro, houve um choque muito grande, porque muitos, assim, como eu lido com muitas pessoas, portugueses, brasileiros, venezuelanos e todas as nacionalidades praticamente que eu conheço, muitos estavam falando, poxa, eu vou votar no Chega porque estou cansado de tanta corrupção, tantos escândalos que aconteceu no governo anterior. A minha pergunta o partido Chega, vamos supor, agora estão tentando aprovar o orçamento participativo. André Ventura, né, o presidente, ele já falou que não iria votar porque o primeiro-ministro, né, Luiz Montenegro, não quer certas coisas. O PS, a mesma coisa. A minha pergunta é, se houver uma nova eleição, se não passar esse orçamento, se houver uma nova eleição e o partido Chega, ele ganhar para primeiro-ministro, qual é
a posição de vocês, o que é que vocês irão fazer para poder passar, ser aprovado esse Orçamento participativo. orçamento participativo. Eu acho que, em primeiro lugar, a nossa população, Sim. nossa população participativa e todos aqueles que votam, olha, ainda falamos no caso de venezuelanos, nós temos cerca de 40 mil e muitos deles em condições para votar. É um exemplo, nós estudamos tudo isso, nós estudamos a população, cerca de 600 mil brasileiros também. Nós conseguimos ter esse tipo de dados e fazemos estudos técnicos daqueles que as pessoas possam pensar. Os inteligentes não estão todos do lado do PSD ou do PS, também tem muita gente inteligente, muita gente bem informada do lado do Chega. Mas acima de tudo é isto. O que é que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, nós queremos uma oportunidade. Essa é que é fundamental. E se realmente, mas também é uma questão fundamental. O professor André Ventura também o disse que por ele o orçamento não passa, porque é um orçamento que não serve para o nosso país, porque reparem, o Luís Montenegro está a fazer exatamente a mesma coisa que o António Costa. Só que para já não tem nenhum caso de corrupção. Entendi. Ele está a fazer exatamente a mesma coisa. Hoje passamos a maior vergonha de todos os tempos. Eu disse que há 25 anos sou bombeiro. Para o ano vou para o quadro de honra, que é um quadro onde nós praticamente, entre aspas, nos reformamos a atividade também para dar lugar a pessoas mais novas. Da mesma forma, é quando, desculpa lá interromper, é quando fazemos as bodas de prata do casamento. Uma média, uma idade média do casamento. Mas hoje vimos a maior vergonha de sempre. E onde é que está o primeiro-ministro? Onde é que apareceu a ministra da Administração Interna, que tem a tutela dos bombeiros? O que é que ela disse? O primeiro-ministro disse a alguém, um jornalista qualquer, nós não podemos ajudar todos ao mesmo tempo. Pois não, nos esquecemos de todos aqueles que nos defendem, todos aqueles que salvam vidas todos os dias, todos aqueles que, e eu sei isso, e de certa forma, e também sentida, eu percebo, porque eu fui bombeiro profissional durante 14 anos da minha vida, até nasceu o meu filho. Foi a promessa que eu tinha com a minha esposa, o contrato era, eu serei bombeiro profissional até nascer o meu filho. Quando o meu filho nasce, passado 2 meses, ela disse, não te lembras da promessa que fizeste? E eu tive que mudar de profissão. As mulheres é que mandam em casa, você concorda? Mas dá-nos a ideia de que somos nós que mandamos. Mas é só a ideia, é só a ideia. Mas nós somos felizes assim, por isso vamos continuar a ser felizes. Mas acima Não digas graças a Deus, é graças à mulher. Você colocou uma companheira boa lá. Se não fosse boa, não Mas estava. dá um exemplo, mas começas a pensar nisso, eu não sabia o que era o Natal. Aquelas pessoas que estavam hoje na escadaria da Assembleia da República. Sim, houve manifestação Eles hoje. não sabem o que é o Natal. Vocês sabem quem é que vai às festas da escola? Não é o pai ou a avó. O pai não tem tempo para isso. O pai trabalha 24 ou 24 horas, trabalha às vezes 48 horas. Chega a altura do verão, e depois nós estamos a falar às vezes em áreas metropolitanas, onde muitas vezes as condições de segurança são muito difíceis de manter. E são estes homens que nos garantem a segurança. Nós estamos em casa no Natal, no Carnaval, por exemplo, na Páscoa e noutras festividades, são eles que garantem a segurança. Só que esquecemos que eles também têm uma vida e às vezes durante 4 dias não vêm os filhos, porque quando chegam a casa os filhos já estão a dormir, no outro dia de manhã eles também têm que se levantar muito cedo para voltar para o quartel. Depois chega a altura do verão, quando tem os incêndios florestais, muitas vezes estão semanas sem ver a esposa, sem ver os filhos, e tudo isto cria-se mazelas e de certa forma psicológicas, não é? E físicas também, que nunca mais passam numa vida. E eu hoje olho para mim, eu quando passo o meu primeiro Natal em família, eu disse, afinal isto é que é o Natal. Eu sempre trabalhei o Natal, sempre trabalhei a passagem de ano, e estamos a falar de um jovem que começou a trabalhar a partir dos 18 anos, que hoje tem 41, mas comecei a trabalhar a partir dos 18 anos como bombeiro profissional, estudava, trabalhava, como muitos outros jovens, que eu admiro também por causa disso, não é? Mas eles não sabem o que é isso. Então, e a palavra que o Luís Montenegro tem para estes homens e para estas mulheres é, não podemos resolver, não podemos agradar a todos ao mesmo tempo. Há coisas na política que não valem tudo. E a política tem que ser feita virada para as pessoas. Quando a política não foi feita para as pessoas, eles não estão lá a fazer nada. Eles não estão lá a fazer absolutamente nada. Mas recapitulando aqui um bocadinho atrás, na parte do que é a Assembleia da República e deste crescimento que estamos a falar, de que realmente o partido Chega, passámos de 12 deputados para 52 deputados nas últimas eleições. Portanto, eu pergunto isto, é uma grande vitória para o Chega. Sem dúvida alguma, nós fomos os grandes vencedores daquela noite. 50 deputados. Foi uma grande vitória. O partido não esperava tanto. O partido não esperava tanto. Claro que nós vamos dizer sempre que vamos vencer, vamos ganhar. Muita gente pensa mesmo que ia ganhar. Agora, uma coisa vos posso garantir: se houver eleições, nós vamos ser governo.
O André Ventura vai ser primeiro-ministro. E nós queremos exatamente essa oportunidade. Nós queremos menos corrupção, queremos mais saúde. Onde é que já se viu ambulâncias em filas de espera, pessoas que não têm tratamento no hospital? Eu hoje passei uma situação nem de propósito. Tenho 2 filhos, a Maria que tem 6 meses e tenho o Gabriel que tem 7 anos. Hoje ambos tinham uma consulta no centro de saúde. E passámos por um problema que já discutimos aqui no Famalicão, por exemplo, que é a falta de estacionamento. Devido à modernidade do urbanismo, retiraram um imenso estacionamento aos famalicenses. E então, Que é o nosso maior problema. O nosso maior problema, que é a sinceramente. mobilidade, porque a modernidade foi feita sem dúvida alguma e nós temos que modernizar toda a cidade. É Mas verdade. esquecemos de todas aquelas pessoas que já têm mais de 70 anos, muitas vezes com muitos problemas. Exatamente, de é mobilidade. verdade. E Concordo essas com pessoas vêm poucas vezes ao centro da Famalicão porque ficou atrativo para alguns e pouco atrativo para outros. E depois também perdemos isto, perdemos estacionamento. Então a minha esposa liga para o centro de saúde e diz: olha, peço-vos imensa desculpa. Eu só arranjo estacionamento a mais ou menos 1 quilómetro. Mas eu vou ter que ir à consulta. E sabem o que é que o funcionário do centro de saúde disse? Não se preocupe, minha senhora, vamos reagendar já, porque o que aconteceu consigo acontece com um monte de gente. Mas olhem para isto, olhem para este problema como se não fosse um problema. E é um problema. Que porque é um problema gravíssimo que nós estamos a passar na nossa cidade. Quer dizer, todos os estacionamentos, nós fizemos uma proposta, inclusive, no estacionamento que é feito ali frente a uma churrasqueira que é muito conhecida, que é a churrasqueira Lafões, onde era o antigo Parque da Feira, para que já querem cobrar, ok, muito bem, cobrem lá. O município quer cobrar, vai cobrar, mas revertam aquele dinheiro a favor das forças de segurança. Foi reprovado por todos os partidos. Coligação, PSD e CDS, PS e o CDU. Mas Nós temos assento parlamentar. faço aqui uma pergunta muito ligada a isso que o Sr. Presidente está a dizer aqui, que é Pedro. o Pedro, ok. Eu vou tratar por. Quer que trate por Pedro? Claro que sim. O Pedro Márcio, é Pedro, ok? Que o Pedro. Eu vou ser o presidente de todos os famalicenses. Ok, portanto, então a gente já está em primeiro lugar, ok, para o café, ok, Márcio? É verdade. Pedro, dentro disso que estavas aqui a dizer, não é? No caso, desse estacionamento aqui da feira, que eu bem conheço porque sou cá da cidade, e que o Bloco de Esquerda, PCP, toda essa proposta que foi feita e que os partidos realmente negaram. Desculpa, o Bloco de Esquerda não existe em Famalicão. Ok, não estou dentro disso, ok? Mas dentro dos partidos, não é? Que negaram essa proposta. Claro. A minha pergunta fica: se realmente o partido fez uma proposta e foi negada, ok, eles realmente continuam a ser cobrados os estacionamentos naquela zona. E nota-se que há aqui uma pergunta que fica, que é: se o Chega realmente tivesse a Câmara de Famalicão e fosse para resolver esse problema dos estacionamentos, iria continuar a cobrar. Não. Nós temos um projeto que é extremamente interessante, em que 2 partes de estacionamento. Eu não posso falar em todas as propostas políticas que vamos apresentar, porque senão a nossa coligação, É a nossa lógico. oposição total, Compreendo. vai muitas vezes aproveitar. Mas nós temos aqui 2 partes de estacionamento que neste momento são cobrados, que vão deixar de ser. Se Ok. nós formos cá ao municipal, e depois temos um outro projeto, principalmente nas áreas onde nós temos edifícios escolares e edifícios que sejam unidades de saúde, também vamos aumentar aí. Claro que o que é que vai acontecer? Em alguns sítios, tudo aquilo que foi feito em termos de modernidade vai desaparecer e vamos voltar a ter os estacionamentos. Se calhar não na mesma quantidade, mas vamos voltar a ter. Com algumas indicações e algumas regras. Mas dentro aqui também, voltando um bocado à parte que estávamos no mesmo conceito, aqui no crescimento do Partido Chega, ok? Há uma pergunta que envolve muito o professor André Ventura num critério muito específico, que é: o professor André Ventura em Assembleia, Sim. ele tem uma forma de transmitir a mensagem dele completamente diferente de todas as pessoas que lá estão, Claro. ok? Mesmo da famosa Joana Mortágua, não é? Do Bloco de Esquerda. Portanto, a pergunta que eu faço aqui é: será que houve esse crescimento dos 12 para os 52 deputados pela forma do professor André Ventura entrar de frente com o governo atual, expondo a corrupção e todos os problemas que lá estão? Foi esse o motivo do partido crescer? Pela forma a forma assim que é transmitida a mensagem em Assembleia, e que ele também depois acaba por passar algumas dessas mensagens para a mídia digital? Faço essa questão. Claro, olha, eu vou dar um exemplo. Como é que eu comecei a ouvir o Dr. André Ventura? Em 2019, na altura, ele foi aquele homem que saiu fora da caixa, não é? Ele apareceu com toda a força do mundo e tocou em todas as feridas que qualquer um cidadão
já reclamava há muito tempo, mas nunca nenhum político teve a capacidade e a coragem de poder dizer. Mas Bateu deixa-me contra o dizer isto, sistema, é isso. bateu contra o sistema, literalmente contra o sistema. Mas isto fica-lhe muito caro. Ele tem a minha idade, e reparem só no processo de envelhecimento dele, não é? E toda aquela segurança que ele tem, hoje menos, hoje muito menos, que hoje tem uma aceitação. Ele hoje é como ele hoje é olhado como uma super estrela. A nossa população, os nossos jovens adoram. Inclusive nas redes sociais. Nas redes sociais, então, foi o grande crescimento do partido, foi logo de imediato nas redes sociais, porque a comunicação social sempre boicotou o partido, sempre. Sim. Comunicação social, sempre. Nós tivemos cerca de 5.000 manifestantes no domingo, e havia um órgão de comunicação social que dizia que nós tínhamos 600. Mas também só disse isso uma vez, porque depois que começaram a chegar mais imagens, disseram assim: vamos lá ter calma, porque temos que dizer a verdade. 5.000 pessoas que saíram à rua e que mostraram toda a sua indignação. Mas, claro que ele foi, sem dúvida alguma, o homem do ano. Atenção, que ele é um homem de uma força, de uma natureza incrível, sem dúvida alguma. É um motivador nato. Claro que depois o crescimento, ele, claro que sim, é o nosso guia, Sim. mas também há quem faça efetivamente um grande trabalho a nível nacional. Há um exemplo de pessoas que começaram este projeto, como o Filipe Melo, que é o meu presidente da Distrital de Braga, que sempre teve uma mão e um punho muito cerrado aqui no distrito, que soube sempre muito bem aproveitar e capitalizar todos os ativos que tinha, e outras pessoas, outras figuras a nível nacional que foram crescendo, não é? Que foram crescendo e que se foram mostrando e se foram revelando ativos muito importantes. Costuma-se dizer, uma das perguntas que me faziam muitas vezes: mas o Chega é um partido de um homem só? Não é, sabem porquê? Porque eu estou em Vila Nova de Famalicão, Sim. vou ter imensos candidatos, o partido cresceu imenso, tem uma equipa fantástica, é um exemplo disso. E o Dr. André Ventura não vem a Famalicão todos os dias, ele tem outros problemas a nível nacional para resolver, e nós resolvemos a nível local, como também resolvemos a nível distrital. Quer dizer que há aqui uma estrutura que está bem montada, mas nós achamos que, por ser necessário e porque é a realidade, como ele é a pessoa mais bem preparada e é o nosso líder, todos os holofotes estão sempre virados para ele. Mas também há uma questão fundamental, uma coisa que eu devo referir: seja para o bem ou seja para o mal, ele é o primeiro sempre a defender qualquer um dos seus dirigentes. Okay. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu tenho observado que a direita ela tem crescido aqui na União Europeia. A Austrália agora, né, tem um candidato à direita, a Itália, se não me engano, os Países Baixos, tal. E eu vi também que teve atentados, tipo, vamos colocar lá dos Estados Unidos, Donald Trump, né, levou um tiro na orelha, e aí, no outro atentado, conseguiram pegar uma pessoa que estava nos arbustos, lá nas árvores, lá e tá. O presidente lá no Brasil, Jair Bolsonaro, recebeu uma facada. E, se eu não me engano, não lembro se foi na China ou no Japão. Teve uma situação de um lado também da direita. E aqui o doutor Ventura, ele teve lá no diretório do Chega uma situação também, tipo, entrou um senhor com a mochila e disse que tinha bomba. Exatamente. Não sei se realmente tinha ou não tinha, mas por que essa perseguição? A direita ameaça os outros partidos? Ameaça imenso. A direita, ela vem quebrar um sistema, que é né? O amiguismo. Exato. Porque é igual lá no Brasil. Lá no Brasil, o presidente anterior deixou 82 bi de lucro no azul. E agora esse atual, Luiz Inácio Lula da Silva, já está pouco negativo, no vermelho. Gastou na picanha, prometeu. Exatamente. E está tirando dinheiro lá da saúde, educação, segurança, e também parece que já houve uma situação que parece até da segurança social. Exatamente. E o que vocês estão tanto incomodando, falar à direita, né? O que estão incomodando tanto? Eles estão com medo da boquinha? Eles estão com medo porque é muito difícil ouvir verdades, principalmente quando as verdades acarretam uma história que tu tens. Qual é a história que tu tens? Eu vou dar o exemplo disto. A Câmara de Famalicão, vou fazer uma analogia mais uma vez. A Câmara de Famalicão tem 1.650 funcionários. Um município destes tem muito funcionário. Muito funcionário. Alguns têm muita utilidade, outros se calhar não têm tanta utilidade. É por isso que nós queremos, por exemplo, há um gabinete de empreendedorismo, mas
nós achamos que o conceito de empreendedorismo Famalicão não é o melhor que se adequa ao que temos, mas é um exemplo disto. Parece que isto é uma fila de espera. É uma fila de espera para eu meter os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, a minha cunhada. Parece que o maior empregador, todos nós temos que ser empreendedores. Nós temos que ensinar as pessoas a ser empreendedoras para não sobreviver à custa do Estado, para não sobrecarregar o Estado, o município, ou o que quer que seja. Mas há aqui um grande problema, sem dúvida alguma. Porquê? Porque o Dr. André Ventura coloca a segurança dele em risco, muitas vezes. Ele já foi apedrejado. Num país como o nosso, coisas dessas não podem acontecer. É verdade. Se o país fosse assim tão seguro... Em nenhum país, na verdade, né? Onde é que há liberdade de expressão? A liberdade de expressão é só para alguns? Mas é mau dizer assim. Ora bem, o Lula é ladrão, mas não houve factos. Não é? Sim. Reparem na manifestação, a forma como os nossos deputados, por exemplo, quando o Lula veio, cá chegou, foi recebido como um herói, mas o que é que ele fez? O que é que ele fez pelo país? O que é que ele fez numa data tão importante para Portugal, supostamente, que é o 25 de Abril, mas esquecem-se que sem o 25 de Novembro, 25 de Abril não faz sentido nenhum, não é? Quer dizer, cada vez que dizes a verdade, cada vez que és contra o sistema, estás aí contra uma série de lobbies, uma série de interesses que efetivamente já estão instalados há 50 anos em Portugal. Aqui há tempos eu fui a uma escola, estávamos a falar, eles deram uma oportunidade para falar durante uma hora. Okay? Eu combati, e reparem, a minha hora vale 50 anos, foi uma hora contra 50 anos dos partidos do sistema. É muito tempo. Uma hora minha foram 50 anos do sistema. Pronto, e deram uma hora. Deixe-me só interromper aqui o seu presidente, o Pedro, para dizer que, mais uma vez, temos que dar aqui a conhecer o nosso patrocínio oficial deste vídeo. Aqui o Quero Mais. Dizer que os melhores açaís. Produção, é para que câmara é que tem que falar, produção? É para aquela, né? Portanto, para todas as pessoas que gostem de um bom açaí ou de uns bons salgados, a Quero Mais em Barcelos tem a melhor coisa para vocês. Concordas, Márcio? Concordo. E olha, o verdadeiro açaí, aquele que veio da Amazônia. Ou seja, ele é 100% natural. Você pode comer ele como uma refeição ou como uma sobremesa bem fresca. Venha para Quero Mais. E Açaí. outra coisa aqui que vos digo também é que Quero Mais Açaí está neste momento com algumas promoções em campanha. Portanto, se quiserem conhecer mais, aproveitem por ir às redes sociais, Instagram, Quero Mais Açaí em Barcelos. E como é lógico, no dia de hoje trouxe aqui algumas amostras da Quero Mais para tanto aqui o nosso Márcio como o nosso ilustre convidado provar aqui, quando quiser, aqui algumas amostrinhas que a nossa produção comparou e meteu cá para nós. Este foi sem dúvida o melhor podcast que eu participei. Obrigado. Quero mais. Quero mais. Quero É mais, isso. tá bem? Quero Então, mais. se pudesse dizer assim, provar. prova. Mas fala aí para nós, Capota. A Quero Mais. Onde tá as lojas dela? Neste momento, antes a Quero Mais eram 3 lojas, Sim. foram divididas e representámos então a parte de um franchising, ou seja, uma pequena parte, não é? Que neste momento é a Quero Mais em Barcelos, que é gerida pela Nataeli. Um beijinho muito grande para a Nataeli e um abraço para o Jorge, que são os donos da Quero Mais, e nos presentearam com este miminho para recebermos aqui o ilustre presidente Pedro Alves, que, atenção, vai dizer agora alguma coisa sobre o que está a provar aqui da Quero Mais. Olha, eu posso dizer uma coisa. Fica à vontade. Isto é o verdadeiro pitel dos dedos. É espetacular. Por isso, muitos parabéns. E é pessoas como destas que nós precisamos. Pessoas que têm coragem suficiente. Costumo dizer isto muitas vezes a brincar, muitas vezes a formarmos. Somos nós que escolhemos o nosso trajeto. Sim. Não é? Nós temos uma coisa que se chama efeito dominó, em que a primeira peça é de onde é que nós vimos. E nós podemos mudar alguma coisa na segunda peça, mas essa primeira peça, de onde é que nós vimos? E pessoas como estas têm todo o valor, e é isso que nós também queremos incrementar aqui em Belanova, Famalicão, e o André Ventura quer implementar em Portugal. Ótimo. De forma que as pessoas têm os seus próprios projetos, os seus próprios objetivos, que não andem com as mãos à espera que efetivamente venha uma esmola empreendedores, da União né? Europeia. Tu podes escolher. Se podes andar com um relógio da mesma marca que o carro do Pedro Nuno Santos, que é o Maserati, não está ao alcance de toda a gente, não é? Ainda não Então, temos dinheiro para isso, mas não mais. com um relógio qualquer custa 10 euros. O valor da pessoa é exatamente o mesmo, mas nós podemos acrescentar valor. Dentro daí é um tema importante e mencionámos aqui várias vezes Famalicão, vi que aqui
o Pedro, tens aqui um gosto enorme pela cidade que representas, isso é incrível. A nossa produção hoje está muito fantástica. Um grande abraço para a nossa produção, que hoje estão-nos a tratar muito bem. Também merecem isso, é verdade ou não é, Márcio? Muito obrigado. Muito obrigado. Pedro, faço aqui uma questão que é muito pertinente, que é, em Famalicão nós temos cerca de 2, 3, 4, não sei bem, não sei exemplificar, bairros sociais. Sim. Ok? A pergunta que eu tenho e que eu faço é: existe alguma diferença no tratamento entre pessoa portuguesa e pessoa de etnia cigana? Pergunto isto em função daquilo que o partido defende e que as pessoas lá de fora julgam. Essa é a minha questão. Pá, não, a única imagem que passa é que o Chega supostamente quer expulsar toda a comunidade cigana daqui para fora. Não quer, não quer. Nós já sabemos que temos aqui alguns problemas sociais. Muitas vezes dedicados, outro exemplo que eu posso dar, também há uma nacionalidade que anda com a faca à cinta, etc. Eles têm que se adaptar. Não há hipótese. Eles não podem andar com uma arma branca assim expostos. Que até posso não pegar nela para ameaçar ninguém, mas é ameaçador, não é mesmo? É inseguro para nós. Um contacto com a pessoa pode haver aqui uma lesão. Mas relativamente à comunidade cigana, não. Aliás, muito contrário. Eu tenho um projeto muito interessante com eles, de formação. E eu vejo lá muitas pessoas boas. Há pessoas que não têm interesse nenhum, mas Sim. também, como outras pessoas da minha população, sabemos que o grande índice de pessoas que efetivamente não querem trabalhar e que preferem, por exemplo, descolar pela quarta-feira e a quinta-feira em Barcelos e a segunda-feira na Estela para o Barzinho para fazer a sua feira e até nem fazem descontos para a segurança social, etc. Sabemos que existe esse foco e é um problema que nós temos que resolver, porque não pode haver portugueses nem de primeira nem de segunda, não é? Mas para não existir portugueses de segunda, todos eles têm que cumprir como os portugueses de primeira, não é? Sim, sim. Mas não há, eu tenho um projeto muito interessante com eles de formação e eu vejo ali em muitas pessoas, nós estamos a falar de muita gente mesmo envolvida, estamos a falar de cerca de 300 pessoas envolvidas. E nós vemos, e muitos mais à espera, e nós vemos que existe ali uma nova formação, uma nova era que efetivamente quer formação e quer entrar também no mercado de trabalho. Mas também existem outros problemas associados a isso, que é a confiança que efetivamente existe ou não para a contratação. E então agora faço a questão que muita gente se pergunta hoje em dia, que é: existe realmente um problema neste país? E é um bocado, o Pedro falou disso, que foi a questão habitacional. É um problema gravíssimo. Quanto mais a imigração, mais sobem os preços de inflação. Até aí nós já entendemos. E menos habitação. Ok, porque mas era trabalho. dentro deste problema aqui, desta diferença de tratamentos que supostamente as pessoas acham que existe entre a comunidade cigana e o português, ok? Ou como queiram chamar, a questão que se fica é: porque que a malta da etnia cigana tem acesso a valores reduzidos nas rendas, ok? Claro. E eu, como cidadão português, jovem, e também falo do Márcio, whatever, sendo brasileiro, mas tem o seu negócio cá e trabalha cá em Portugal, Claro. temos preços onde pagamos 700 euros de renda num T1. Essa é a pergunta que eu me faço. A pergunta é fácil, porque tu descontas, eles sabem o que é que tu tens. Se tu não fizeres descontos para a segurança social, as finanças nem sequer sabem que tu existes nesse sentido, no sentido económico, não é? Agora, tu és empreendedor, tu pagas tudo aquilo que qualquer português paga. O Márcio, neste caso, tem nacional brasileiro, mas é como se fosse português, Já faz, está há parte 6 dos anos, nossos, já. faz parte dos nossos irmãos. Já tem, não é? já tem sangue vermelho, já tem sangue vermelho. Já tem um sangue, pronto, assim há português mesmo, vive cá e cresceu cá, criou um negócio cá, potencializou também trabalho a outras pessoas cá. E também um bocado a mudança de imagem das mudança. pessoas imigrantes, não é? Exatamente isso. Mas as pessoas, efetivamente, quando vão ao município ou a algum projeto habitacional, eles vão dizer quais são os seus rendimentos. Eles vão verificar, não têm rendimentos. Se não tens rendimentos, pagas 20 euros numa casa que é do município ou do Estado. Acontece isto. É controlado? Claro que não é controlado. Claro que não é controlado. Mas Márcio, concordas comigo numa coisa que vamos perguntar aqui ao Presidente? Que é o seguinte: o Presidente aqui falou da questão da etnia cigana, não ter esses descontos, alguns deles, não é? Não podemos dizer que Sim, são sim, todos são todos. iguais, Todos não, logicamente. todos não.
Temos muita boa gente etnia cigana que tem realmente Temos. descontos, portanto, bem formada, temos que os tratar muito trabalho, da mesma forma. E, mas aliás, a pergunta, na empresa, desculpa, mais uma vez, né? claro, força. Na empresa onde eu trabalho, mais uma vez, aquilo é uma imensidão de gente a trabalhar. Nós temos lá pessoas de etnia cigana a Boa. trabalhar Muito e bom, fazem o seu muito bom. desconto. Eles estão completamente integrados na sociedade. Sabemos qual é o nosso grande problema. Há uma bandeira aqui. Nós estamos a falar. Vamos imaginar que este é um problema. E os meus amigos que são ciganos, eu já falei com eles sobre isto algumas vezes. Nós não podemos permitir, a dado momento, hoje muito menos que antigamente, atenção, porque hoje também as mulheres querem ter filhos mais tarde, também querem ter outro tipo de relacionamento. Mas uma das nossas imposições é impedir que as meninas com 12 anos abandonem a escola porque têm que casar ou porque já têm que ter filhos ou têm que construir uma família. E nós sabemos que esta é uma realidade, mas não há partido nenhum que assuma que isto é uma realidade. Isso até poderá ser uma realidade, mas aí não achas que já estamos a querer mudar uma cultura? Pergunto. Mas a cultura nunca pode passar acima da lei. E a lei é clara que nós somos maiores de idade quando atingimos 18 anos. Até aí poderá ser considerada pedofilia. Sim. A não ser que haja um documento assinado pelos pais, vamos ser coniventes com a situação, Que não sei autoriza. que mais. Mas mesmo assim, então estamos a abrir precedentes que são muito complicados para nós. Não é? E estamos a impedir que as pessoas tenham a sua literacia financeira como outro tipo de literacias, não é? E mais uma vez estamos a ajudar, que a bola de neve aumente. E vai aumentando, e mais um problema social, e depois mais um problema social, e depois dizem-me assim, vão bater à porta da Câmara Municipal, ó Pedro, nós temos aqui uma conta para pagar, etc. Como é que vamos fazer isto? E eu até podia dizer assim, ó, vamos adjudicar com uma verba, um apoio social, etc. Mas eu estou a resolver um problema. Não. Estou a aumentar. Só Eu estou a aumentar um problema. Exatamente. Eu não sei se as pessoas sabem fazer uma boa gestão financeira. É verdade. E é preciso ensinar as pessoas muitas vezes. É como eu digo, a primeira pedra, lembrem sempre disto. Até mesmo os nossos não sei como é que vocês chamam, as pessoas que nos acompanham em casa. Os nossos ouvintes. Os nossos seguidores. Também os nossos seguidores. Há sempre uma primeira peça no efeito dominó, que é quem nós somos e onde é que nós vimos. É verdade. Márcio, mas aquilo que te estava a perguntar, tendo em conta aquilo que a opinião do presidente, o Márcio, tu descontas, né? Sim, faço Logicamente, questão. o teu trabalho, eu desconto da minha empresa também. E a pergunta que se faz aqui é: Pedro, mas os sem-abrigos não descontam e muitos deles estão a dormir na rua, Pedro. Exatamente, é um facto. Esse é que é um grande problema que nós temos. E porquê? Porque nós não temos um projeto de integração social que efetivamente obriga as pessoas a estar associadas a esse projeto. Porque as pessoas podem desistir. O que é que vai acontecer? Quando tu atinges a tua liberdade, quando tens a tua liberdade, Márcio, tu sabes que é muito difícil retirar um hábito. Para criar um hábito são 22 dias. Para deixares de tomar café com açúcar são 22 dias. Para deixares de beber álcool são 22 dias sem entrar em contato com álcool. Isto se não fores nenhum tipo de iniciação, não é? Falas uma pessoa como eu que não bebe ou bebe socialmente, Sim. etc. Mas depois de teres um vício, tu não vais querer estar aprisionado. É muito difícil. Tu tens que ensinar as pessoas a dizer assim: olha, nós temos regras, ok? Durante 8 horas do teu dia, tu vais servir a população, tu vais ter um emprego, tu vais fazer uma formação, ou quer que seja, para começar a integrar as pessoas. Para poder Nós integrar. não podemos desistir da pessoa à primeira oportunidade. Não, é E verdade. lá está, reparem, vamos imaginar uma das questões fundamentais. Ora bem, mas todas aquelas pessoas que cometeram atos hediondos, homicídios, violações, etc., estão a usufruir, por exemplo, de uma prisão, um estabelecimento prisional, E a custo que é Estado. sustentado por todos nós que somos contribuintes. É verdade. E eles não deviam fazer alguma coisa pela sociedade. Fazer a limpeza das matas, trabalhos, quando digo trabalhos forçados, porque não é um trabalho fácil. Sim. Fazer uma desmatação não é um trabalho fácil. Agora, nós não podemos é ter um recurso ali alocado, que na verdade parece que está numa colónia de férias, que tem alimentação, que de vez em quando tem uma visita conjugal e que de vez em quando tem isto, tem aquilo. E se fores formado, já não estás no meio dos outros, estás essencialmente num quarto à parte. Quer dizer, não pode haver este tipo de luxo. As pessoas têm que ser punidas por aquilo que fizeram, mas também têm que contribuir para a sua alimentação, para aquilo que vestem, etc. E claro, vamos imaginar, muito se falou deste último caso, quando os fugitivos, não é? Estes fugitivos, estes últimos que fugiram da cadeia, falta de segurança, falta disto, falta daquilo. A hipótese, são muitos para poucos guardas. Depois, aquela história de Escadota a mim, efetivamente, e a outros também
não está muito bem explicada. concordo, também não não me está caiu muito bem explicada. As armas que desapareceram também no quartel militar também nunca ficou explicado. Em Portugal nunca é um problema. Dentro da segurança social. Às vezes uma pessoa lá humilhante comete alguma tal, e se a polícia ele manda tiro pro lado da polícia. E se a polícia revidar, atinge, só que o policial ele vai responder, né, criminalmente, penalmente, né, pelo Código Penal ou Código Civil. Ou às vezes tem que indenizar a família da pessoa que foi atingida, mas está havendo uma inversão de valores, quem é de bem, quem está trabalhando, porque se ele é policial, ele está pela segurança, foi contratado, ele foi treinado. Sim. Só que se o humilhante, o bandido atirou, né, e o policial vai revida em legítima defesa, não, o policial chega lá e vai matar o cara se rende e tal. Não estamos falando disso, né? Mas esse tratamento de desvalorizar o policial, culpabilizá-los, se calhar. Culpar eles, ou às vezes até perder o emprego, o ganha-pão dele, e ainda às vezes tem que pagar uma indenização. Isso, o que o Chega ver nessa situação da segurança do país de Portugal? Porque os crimes têm aumentado a cada dia mais. Claro. Né? Se eu não me engano, o senhor pode me corrigir, parece que estava o 6º país, se eu não me engano, mais seguro, agora está lá em Não, agora é lá para 34º, alguma coisa assim, 33º. Exato, ou seja, caiu significativamente, né? Ou drasticamente. Qual o plano de governo assim, que o Chega irá lutar, vamos supor, se o presidente André Ventura, o doutor André Ventura, ele chegar a um dia ser primeiro-ministro? Em primeiro lugar, dar mais autoridade à polícia. Ela neste momento é autoridade não tem autoridade absolutamente nenhuma, porque eles rapidamente são culpabilizados por tudo. Quando tem juízes que dizem a um polícia porque fez uma detenção, e muitas vezes, quando o humilhante, por exemplo, tenta repostar alguma coisa, ele vai ter que usar alguma força física, porque isto vai do nível da capacidade de ameaça. Sim. Se eu tiver um indivíduo com 2,5 metros à minha frente, a ameaça dele perante mim é superior. Sim, aí eu posso me defender com mais qualquer coisa, não é? Mas também não posso puxar de uma arma e baleá-lo. Nos casos, 3 pessoas foram baleadas, assim. Tivemos aquele miúdo, por exemplo, em Lisboa, que também foi esfaqueado, ou seja, foi com uma garrafa partida, exatamente, também cortar-lhe o pescoço. Quer dizer, hoje mata-se alguém em Portugal por nada. Como eu daqui a pouco, quando acabaste o podcast, vou para outro evento, tenho que trocar de camisa e de roupa. Então pronto, está tudo bem, é tudo igual. Não, nós temos que dar autoridade, a real autoridade à nossa força policial. Ok? Intervenção. Se eles excederem, porque é que o Parlamento não aprovou as câmaras nos coletes? É a questão fundamental. Uma proposta que foi feita pelo Chega, vamos colocar. Porque a Câmara serve para o bem, serve para o mal. Sim, sim. Nos Estados Unidos já existe isso. Já existe, serve para o bem e para o mal. Se a polícia usou força a mais, vamos verificar, e tem que ser também culpabilizado por isso. Exatamente. Mas também serve de defesa para ele. Exatamente. Que em tribunal não conta nada, não é? E eles só entram em ação. Não há polícia nenhuma. E isto eu tenho a certeza absoluta. Não há polícia nenhuma que entra, por exemplo, num café dentro a distribuir cacetada só porque lhe apetece. Não há. Tem que haver aqui uma provocação, tem que haver aqui uma tentativa de agressão, tem que haver um arremesso de alguma coisa, tem que haver desordem pública, uma série de situações que vão acontecendo que a polícia não tem autoridade para intervir. Aliás, eles hoje têm um acidente de viação. Sim. É um exemplo disso. Tem um acidente de viação e os carros da polícia não têm seguro. Vão analisar o acidente e o culpado é o condutor. Exatamente. O culpado, eles queriam fazer exatamente a mesma coisa aos bombeiros. Só que, entretanto, não fizeram isso com as companhias de seguros. Não lhes interessa ter assegurados os bombeiros, a polícia, por aí fora, porque são veículos que são geralmente conduzidos com uma velocidade diferente, muitas vezes fazem manobras arriscadas, quer seja numa floresta, quer seja, por exemplo, na estrada, e essencialmente pode trazer outro tipo de problemas associados a eles também. Ok. Pedro, muito obrigado por ter estado cá. Já acabou. Já terminou. Eu não queria terminar, mas a produção tá tão gostosa, né? Tá tão boa. Não, nós ainda vamos acabar a conversa no café. A produção é que disse que está na hora.
Claro, e realmente sim. temos que cumprir prazos e horários, não é? Claro que sim, Mas claro que digo sim. eu em nome do podcast Dois Amigos. Para quem ainda não segue, o que é que tem que fazer, Márcio? Tem que nos seguir, né? Compartilhar. Não esqueça de ativar os sininhos para receber as notificações. E dar aquele likezão que vocês isso sabem aí. que eu gosto muito e o Márcio também gosta. É isso aí. Portanto, Pedro, em meu nome, Daniel Rodrigues, em nome do Capota, como toda a gente me conhece, um grande obrigado por teres aceitado o nosso convite e teres estado cá. Iremos com certeza ter outras ocasiões para também tirar outras dúvidas e fazer outras questões. Mas da minha parte, obrigado. Espero que tenhas gostado dos miminhos que nos foram entregues aqui pelo patrocínio da Quero Mais. Que mais uma vez peço-vos a todos para seguir e também deixar o like ao nosso patrocínio 2. Portanto, um grande obrigado aqui ao Pedro. Tenho a certeza que vai ser eleito presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão. E tanto eu como o grande Márcio estaremos cá para ver o seu sucesso e que tudo corra pelo melhor. Passo a palavra aqui ao Márcio. Daniel, deixa um convite aos pessoal que querem ser nosso patrocinador. Claro. Mas queres fazer essas honras? Queres dar as honras? Não, Queres que eu dê as honras? sim, fala o... Eu vou dar as honras aqui do Márcio, ok? Portanto, para quem quiser ser patrocinador aqui do nosso podcast oficial dos Dois Amigos, onde iremos ter convidados incríveis, já estamos aqui a pensar no próximo convidado. Quer já dizer quem é, Márcio? Sim, Então dei lá. nós estamos aí... Olha, a produção está mandando a dizer. Não, a produção está a dizer não. Deixa-me surpresa. Então, Portanto, O segredo é alma de negócio. é alma do negócio. é. Quem quiser ser patrocinador aqui do grande podcast Dois Amigos, o que é que têm que fazer? Simplesmente mandar um e-mail para nós, que é uma coisa de 1 segundo, e patrocinarem, nem que seja com bebida, comida, um valor, o que vocês quiserem, a gente aceita para o nosso crescimento e para que também trazer convidados para cá para o nosso podcast, não é? Exatamente. Que é o objetivo. Portanto, a todos muito obrigado em nome do podcast Dois Amigos, Capota e o grande Márcio e que o nosso ilustre Pedro Alves, grande presidente, candidato à Câmara de Famalicão. Muito obrigado. O candidato por ele vai aprovar, vamos ver. não. Muito obrigado, Pedro. Que sim. Olha, muito obrigado eu, obrigado pelo convite. Para mim foi uma honra ter estado cá, sem dúvida alguma, e quero desejar as maiores felicidades. Espero que seja a primeira de outras oportunidades, muito sinceramente, porque é muito importante que exista um podcast, é muito importante que exista este tipo de informação, porque o governo não consegue manipular esta informação. Eles estão loucos, se me permitem a expressão, porque esta é a única forma de nós muitas vezes comunicarmos e é honroso para nós. Está bem? Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Agradeço. Vamos continuar a conversa. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado.